Nesse ano, a gente está vendo teses de investimento que eram a promessa da década morrer na Bolsa de Valores. E o que explica isso é uma movimentação muito interessante de empresas jovens que chegaram na Bolsa há menos de 5 anos, mas que agora estão mudando de mãos ou estão mudando de rumos. E esse é o assunto do Ligando os Pontos de hoje. Um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, pois nem o homem nem o rio serão os mesmos quando acontecer da segunda vez. A sacada do filósofo Heráclito se aplica muito bem ao nosso mercado de ações hoje. O mundo está girando rápido demais, principalmente para as ações que chegaram na bolsa há pouco tempo, e as teses de investimento que faziam sentido até bem pouco tempo atrás agora parecem já descartadas e as empresas estão mudando de mãos, estão mudando de controle ou estão mudando de rumos e as suas teses de investimento acabam de ser postas à prova. Então, a gente teve uma última onda de IPO, né, que foi em 2020 e 2021. Desde então, a gente não tem mais IPO na Bolsa. IPO, legenda, é a oferta inicial de ações. É quando uma empresa resolve abrir seu capital na Bolsa e transformar o que ela vale em ações para os investidores entrarem e virarem sócios da empresa. Na prática, né, a gente tinha uma constância, querendo ou não, de empresas entrando na bolsa. Aí você chega em 2020, você tem em 2020, 2021, mesmo com a pandemia, você tem um ânimo do mercado. Entre as ações que a gente vai falar aqui hoje, e desde então, até hoje, 2024, nenhuma empresa entrou mais na bolsa. A gente está acompanhando agora essas empresas que tentaram solidificar, né? Tentaram solidificar o mercado e tentaram solidificar uma tese. E a gente vê que hoje nada saiu muito do concreto. Nessas 3 empresas aqui que chamaram a nossa atenção, realmente foi dá a sensação de que elas aproveitaram a onda de IPOs que a gente chama de janela, né? As janelas de IPOs. Essas janelas acontecem quando os juros estão muito baixos e o capital está muito fácil, ou seja, está fácil arrumar dinheiro de investidor perto do quanto vai ser atraente emprestar dinheiro para o governo. Então, se os juros estão baixos, os títulos atrelados aos juros, o emprestar dinheiro para o governo, né, comprar títulos do Tesouro, vai estar remunerando muito pouco. Então, o dinheiro vai para o mercado privado na tentativa, né, dos investidores fazerem aquele dinheiro multiplicar. A última janela que a gente teve de IPOs foi ali em 2020, 2021, que é exatamente quando você falou que essas empresas entraram na tentativa de consolidar tese de investimento. E por que uma empresa abre ação na bolsa, né? Como é que ela abre capital? É o seguinte, pensa que você tem uma empresa, vamos usar o monitor do mercado aqui, a gente tem um site de notícias, de ferramentas para investidores que está ali nos seus 6, 7 milhões de usuários por mês, vendendo publicidade para parceiros, vendendo leads, né? Gerando leads para parceiros. E aí a gente fala, putz, se eu tivesse um investimento de 100 milhões, eu poderia fazer esse site, criar novas ferramentas, eu poderia investir em inteligência artificial, poderia fazer uma contratação fantástica de mais gente. Abrir uma nova editoria. Exato, novas editorias, fazer uma revista impressa, sei lá. Poderia fazer várias coisas, um canal de TV. E aí eu falo assim, olha, investidores, aqui a minha tese de investimento, aqui o meu prospecto do IPO. Ou seja, eu mostro ali o que eu vou fazer se eu conseguir angariar esse dinheiro. E vai para diversos players, diversos bancos e tal, que vão avaliar aquilo, ver quem concorda com aquilo e a oferta realmente ser feita ao mercado. E aí eu falo que eu farei tudo isso com o dinheiro que entrar. Depois que o dinheiro entra, eu preciso efetivamente botar em prática. Então, sei lá, posso comprar concorrentes, por exemplo, que é muito comum quando você tem um IPO, está lá no prospecto que ele vai consolidar o mercado, ou seja, vai pegar concorrentes menores e comprar, vai desenvolver ferramentas novas, contratar gente, etc., encontrar um espaço legal, físico para fazer eventos, etc. Mas depois é que vem a realidade. E aí a gente precisa ver o quanto essa realidade se aplica ao que se dizia que ia fazer. Porque quando você foge muito do que estava escrito no papel,
você abala muito a confiança do mercado. E você às vezes não sabe nem o que fazer com o dinheiro que você captou. Isso às vezes vai ficando meio claro. E é o caso de duas das empresas que a gente vai comentar aqui hoje, que é a Get Ninjas e a Melius. Não, as duas estão passando por uma situação muito parecida, né? Quando você fala desse dinheiro, dessa captação, eu acho que é importante quantificar isso. É muito dinheiro, não é uma injeçãozinha. Assim, são 500 milhões, 600 milhões de reais. É cifra que você duplica o valor da empresa, assim, é muito, muito, muito dinheiro. E aí você tem duas empresas que fizeram o IPO, pegaram esse dinheiro, botaram no caixa e falaram assim, não, no mercado estiver melhor a gente vai investir. No mercado estiver melhor a gente vai investir. Aí chegou 2024, 2023, né, no caso da Get Ninjas, e falou, então, sabe aquele dinheiro que a gente arrecadou e falou que queria investir? Não vai estar tendo mais, vamos distribuir, toma de volta, não quero mais. Então, não quero mais é pesado. Mas é meio isso mesmo, eles falaram, olha, eu não tenho nada melhor para fazer com esse dinheiro do que te devolver. Aquele meu plano de expansão não se aplica a essa parte, e é uma parte grande, ali era mais ou menos 1/3 do que eles tinham captado. Ficou no caixa e eu não tenho o que fazer a não ser investir em título do Tesouro Direto, seria melhor. Então, em vez de expandir a empresa e aumentar a nossa fatia do mercado, e melhorar a nossa lucratividade, igual eu te falei que eu faria no IPO, eu vou te devolver essa parte do dinheiro e você põe no bolso e faz o que você quiser. Matematicamente pode fazer sentido se você não visse o preço das ações. Porque as ações desabaram desde o IPO. Então, quando elas nasceram na bolsa, elas estavam lá precificadas a um preço que o mercado achou que valia aquela tese, aquela ideia de investimento. E aí, 2, 3 anos depois, aqueles papéis já derreteram, alguns desses aqui estão valendo 10% do valor que valiam no dia do IPO, no dia do lançamento na bolsa. E aí, com isso, você devolver uma parte do dinheiro para o acionista, do dinheiro em caixa, não repõe essa perda. E, além de tudo, tira toda a chance que ele teve de investir em outras coisas, né? O chamado custo de oportunidade. Eu podia pegar esse dinheiro e comprar essa ação, ou eu podia pegar esse dinheiro e investir no tesouro, ou investir em outra ação, ou investir em fundo imobiliário. Ou botar na poupança. É melhor não. E aí, se você tira essa valorização e devolve o dinheiro, você matou esse custo de oportunidade. Eu tinha uma oportunidade melhor no mercado, eu não aproveitei e você agora me devolve o dinheiro como se bastasse isso. Isso está gerando uma onda de insegurança muito forte. Vamos rapidinho só fazer um parênteses do que é Get Ninjas, o que é Melius. Get Ninja é uma empresa de serviços pela internet. Então, você é um Google ali de terceirizados, né? Você entra ali, acha um terceirizado e ele faz uma proposta para você. Então, quero envidraçar a sala. Eu vou entrar no Get Ninjas e procurar vidraceiro na região aqui da Paulista, que a gente fica, como em todo o mercado, e vão vir 3 orçamentos e eu escolho com quem eu vou falar. Basicamente é isso, ela conecta, é o Uber, né, dos serviços que eles falam. E a Melius é uma empresa focada em cashback. Cashback é devolver o seu dinheiro, parte do seu dinheiro quando você compra uma coisa. Então eles tinham essa tecnologia do cashback muito desenvolvida ali na época do IPO. E aí falaram que com o IPO eles poderiam ser um grande centro ali, um grande hub de, como é que chama isso? Marketplace. Ele seria um grande marketplace. Todo mundo compraria nos sites que eles expandiriam com o dinheiro do IPO, ou que eles comprariam concorrentes com o dinheiro do IPO. E aí eles seriam um grande marketplace, então as pessoas comprariam lá, em vez de comprar direto na Amazon ou na Magalu, porque eles teriam a tecnologia do cashback. E nos 2 casos, o que apareceu foi, não bombou tanto assim, vamos devolver parte da grana para os investidores e continuar a nossa vida aqui seguindo. Só que no caso da Get Ninja já teve um desenrolar muito peculiar, né, Maju? E eu acho que é bom também quantificar, né, pra gente ter dimensão. A Get Ninjas mesmo, ela já chegou a 1 bilhão de capital de mercado na bolsa. Hoje ela tem 245 milhões, sabe? Isso é o quanto você vale segundo os investidores. Então você tem uma queda de 75% nas ações e na prática, quando você pega
Porque, querendo ou não, a gente sabe, tem contexto, tem economia, tem vários fatores macros que impactam. Então, se você tem uma empresa que tinha 1 bilhão de capital de mercado, falou assim, nesse momento tá difícil, por exemplo, sei lá, a Petrobras, nesse momento, sei lá, o petróleo tá muito barato, então você diminui o valor de mercado da empresa. Mas aí a Petrobras vai continuar com os planos de investimento. Ela vai continuar investindo. E aí ela vai gerar valor de outra forma. Você tem a Get Ninjas, que ela chegou a 25%, né, do que ela chegou a valer, quase, né? E ela fala, então, não é que o mercado tá ruim, é que eu mesmo não tenho o que fazer com esse dinheiro. Eu sou uma empresa que eu acho que eu valho isso mesmo, que me precificaram errado lá atrás. Na Get Ninjas, a gente já falou aqui no Ligando os Pontos, em setembro, se eu não me engano, de 2023, a gente fez o Ligando os Pontos exatamente falando sobre o caso da Get Ninjas. Especificamente, você teve mas conta o que aconteceu, porque a gente falou quando começou a acontecer o movimento. A gente alertou, nós alertamos aqui nesse mesmo canal do YouTube. A gente alertou o que ia acontecer. E aconteceu um negócio mais interessante, eu acho, até do que a gente estava olhando. Acho que foi mesmo. A gente, na época, né, a Get Ninjas ela anunciou que ia devolver esse dinheiro. E aí começou a entrar fundos de investimento na empresa para querer barrar. Então, ou seja, a empresa não acreditava na tese, né? Os controladores da empresa não acreditaram na tese. Aí vieram alguns fundos que falaram, nossa, essa tese pode ser interessante, vamos acreditar nela, vamos tomar o controle da empresa. Também tem um ponto, e aí é o ponto crítico, que os fundos olharam o dinheiro que tinha no caixa da empresa e pensaram assim, com essa grana em caixa, dá para comprar a empresa inteira. Então, o dinheiro que ela tinha em caixa passa a ser um ativo na hora de fazer a conta de quanto é que vale essa ação. Essa ação vale X, mas em caixa ela tem mais do que o valor de mercado. Então, se eu comprar tudo, eu posso usar o próprio caixa para comprar a empresa. Eu posso me pagar com o meu próprio caixa. Claro que não tão óbvio e não tão claro, mas é assim que a conta é feita. E aí, 2 fundos de investimento foram para cima da Get Ninjas, principalmente a REAG, é uma gestora de fundos, que foi para cima, aumentou a sua participação e chegou no ponto do chamado Poison Pill, a pílula de veneno, que é um mecanismo para você evitar que tenha uma tomada de controle muito rápida, assim, que chegue alguém de fora e compre o controle do acionista principal, por exemplo, do dono da empresa. Que no caso da Get Ninjas é o Lotelier, né? Como é que é o primeiro nome do Lotelier? Eu esqueci. Eduardo. O Eduardo Lotelier. No caso da Get Ninjas, o Lotelier, que tinha uma participação majoritária na empresa, não pode chegar alguém e ir direto nele e comprar parte dele e os minoritários vão ficar a ver navios. Então, o que acontece? Nesse caso da Get Ninjas, após um Pill do contrato, prevê que se você aumentasse a participação acima de 25%, você tinha que fazer uma oferta para todo mundo, para comprar todas as ações de quem quisesse te vender. OPA. A chamada OPA, exatamente, que você olha aí e fala, opa, peraí. Oferta pública de ações. Você vê a OPA e aí eles fizeram a OPA, eles fizeram uma oferta para comprar as ações de quem quisesse vender. E muitos minoritários quiseram vender e principalmente o dono, o Eduardo Lotelier, vendeu a participação dele inteira na empresa. Segundo ele em entrevista, ele não queria se ver sócio dos fundos, né, das gestoras, que é principalmente a REAG e a ARX. E aí ele falou, então eu achei melhor me desfazer e embolsou ali o que se imagina ser 62 milhões de reais pela conta por alto, 62 milhões de reais pela participação dele na empresa que ele criou, fundou, fez IPO falando o que faria com aquele dinheiro, não fez, pensou em devolver o dinheiro, começou a discutir a devolução do dinheiro para diversos acionistas e aí vendeu a parte dele por 62 milhões de reais. Em entrevista ao investidor, ele chegou a falar, inclusive, né, sobre a empresa valer menos que o caixa, mas no sentido de que ele achou que ele ganhou pouco pela oferta pública, porque ele vendeu as ações a 5 e ele agora está buscando na justiça uma correção do CDI para ficar a 5,17, algo assim. Mas ele ainda está achando ruim, o caixa estava lá todo para ele. Ele podia fazer o que ele quisesse.
Você tem uma empresa que se desfaz do seu valor e que nem o próprio conselho, até então, acreditava de que existia uma geração de valor ali que não fosse especulativa, né? Pois é, e na Melius a gente está vendo a mesma coisa acontecer agora, né? Com a Ark também. Também a Ark. Uhum. Aí, ó, do Sérgio, né? A Ark é do Sérgio Machado, grande gestor, divertido seguir ele no Twitter. Cara engraçado. De vez em quando a gente troca uma ideia via Twitter. Mas a Melius anunciou uma proposta para devolver 220 milhões aos acionistas. É muita grana que eles têm no caixa e não sabem o que fazer. São 220 milhões que a Melius, a empresa conhecida por cashback, ou seja, devolver dinheiro, está pensando em devolver dinheiro para os seus acionistas. O cashback realmente funcionou. Porque eles falam que não tem como cumprir o plano prometido aos investidores e os fundos já estão começando a aumentar a posição. Foi exatamente a novela que a gente viu na Get Ninjas no fim do ano passado, no começo desse ano, agora no meio do ano se repetindo, se reprisando na Melius. Agora, não sei como é que é o mecanismo de poison pill da Melius, se é a mesma coisa, porque você pode mudar, né? Você pode ter contratos diferentes. E aí o mecanismo de poison pill da Melius pode exigir acima de 20% você pagar uma taxa a mais por cada ação. Enfim, isso vai de acordo com a empresa. Mas os fundos estão se posicionando depois do anúncio de devolução, né, de tentativa de devolução desse dinheiro em caixa. Então está com muito cheiro de Get Ninjas. E é importante falar que esses acionistas eles não precisam ter essa participação inteira. Então, se eu tenho 5%, o Marcos tem 5% e, sei lá, vocês têm 10%, a gente consegue fazer um poison pill se a gente se juntar. Então, é muito interessante porque a gente consegue ver na linha do tempo, né? Dia 20/2, a Rix Investimentos, ela passa a deter 5%. É tudo 5 e uns quebrados, mas tudo 5%. Acima aí depois, de 5. Acima de 5. Aí a Ark no dia 13 passa a deter 5 também. E aí a WNT, que é uma gestora, também no dia 13 passa a deter mais 5. Ou seja, de janeiro para cá, você ganhou fundos juntos com uma participação de 15%. O poison pill da Melius é 20% mesmo, mas é 20% mesmo, acertou. Eu não sei se tem alguma coisa contratual, né, como você falou. Não sei, mas é 20%. Excelente. Então, você tem, inclusive, a Ark, né, que é a mesma que fez essa movimentação junto com a Reag na Get Ninjas, também se movimentando para barrar essa redução de capital, eu nem sei, mas para colocar a tese de investimento ali em jogo, com certeza. Muito interessante, né? Mercadinho desse tamanho. 10 gestoras fazendo barulho que fazem. Muito bom, isso é bom. É bom a gente se conhecer, saber quem são. É para isso que o Monitor está aqui, inclusive, para te mostrar que as empresas são feitas de pessoas e quem são essas pessoas. Isso é importante você saber. Não são apenas planilhas. Nesses dois casos da Get Ninjas e da Melius, são empresas mudando de mão porque a tese de investimento inicial ali não se comprovou. E aí eu trouxe um terceiro caso que eu estou achando muito interessante de acompanhar, de uma empresa que fez o IPO também nessa última janela, mas que está mudando de rumo em relação ao que falava ali no IPO, no que a gente chama de prospecto, né, que é o documento com tudo listadinho. É o caso do TC, que começou como Traders Club, já mudou de nome, que foi um começo ali, mas foi um ajuste de marca. Mas o TC, que era um grupo de investidores com a ideia de fazer uma plataforma para investidores, bem o nosso mundo aqui, né? Uma plataforma com tecnologia, com informações e tal, e que ajudaria na tomada de decisão dos investidores. E com o tempo, o TC contratou muita gente, fez uma rádio, tem um canal importante aqui no YouTube, tem um site de notícias, contratou jornalistas de peso de várias redações e levou muita gente, né? Inchou bastante a máquina, comprou a Economática, que é uma empresa de dados de mercado muito conhecida, a gente de vez em quando usa dados da Economática aqui. Muito bons. Sim, bem técnico e bem classicão, assim. Só que, com o tempo, ano após ano, o TC vai dando prejuízo. E os investidores começam a cobrar uma mudança de posicionamento. Não está dando certo, porque esse tipo de mercado, né, trabalhar para investidores, fornecer informação para investidores,
é uma coisa que vai muito bem quando o mercado está bom, ou seja, quando a bolsa está subindo, mas quando a bolsa está caindo, é mais difícil pensar numa expansão tão grande, porque você não tem aquele, o que eu já chamei aqui de efeito de papo de churrasco, né? Que é quando alguém comenta com um vizinho que está ganhando dinheiro e esse vizinho vai lá procurar qual é a ação da vez, quem é o trader da vez, o que você está seguindo. Nesse caso, como o mercado está caindo há 3 anos, não. É porque ele deu uma melhoradinha. Assim. Ele respirou e voltou. Como o mercado não passa dos 130 mil pontos, ele chega e cai, você não tem um grande avanço, uma chance de grande expansão no mercado. Acho que é uma expectativa também, né? É uma expectativa de que tá bem. Tá tudo meio... Então, ano passado o mercado subiu de novo, mas é isso. Ele bate no 130, volta. A gente ficou travado nessa faixa. E aí fica difícil de você falar numa grande expansão de uma empresa focada em trader, em investidores, em informação para investidores. Eu acho que, para mim, né, o que é mais interessante dessa mudança no Traders Club é que... Do TC, né? O que é mais importante dessa mudança no TC é que quando ele foi lançado, tinha a expectativa de que ia ser algo revolucionário no mercado de investimentos, né? Porque ele foi lançado como um quesito inovador. E na prática, sim, foi mesmo. A ideia em si foi uma ideia super legal para um mercado que naquela época fazia sentido você fazer um hub de investidores, até porque think tanks, não sei o que, tava tudo isso em alta, né? Você tinha esse... Você estava no momento de alta, exatamente. E você também estava num momento de ânimo, né? De expectativa e de oportunidade. Mas aí era um momento em que uma empresa dessa valia 2,7 bilhões de reais? Essa é a pergunta que a gente está vendo agora a resposta. E eu acho que o grande problema disso tudo, na verdade, não é a tese dela, que foi muito divertida e encaixou muito bem no mercado. É a desistência da tese, eu acho. E aí é isso que a gente não falou ainda, mas que vai falar, porque agora, em todas as entrevistas e na própria carta aos investidores que saiu junto com o balanço, o CEO do TC, o Pedro Albuquerque, ele fala com todas as letras que o foco do TC é ser uma das maiores corretoras de valores do Brasil. Uma corretora é a XP, o BTG, a Guide, enfim, uma corretora que faz as operações, que ganha com corretagem, né? Ganha por operação, e que não era o foco do TC de jeito nenhum no começo dele. Eu abri o prospecto do IPO e fui olhar todos os planos para ver, caramba, será que eu deixei passar isso? Que eles estavam focados em ser a maior corretora ou uma das maiores corretoras do Brasil, parece uma coisa importante. E não aparece lá uma única vez a palavra corretora. Ela não está no prospecto, ou seja, eles mudaram completamente, porque ser um dos maiores do Brasil é um foco muito grande. Você está competindo com gigantes. E aí, na visão do TC, o que ele apresenta agora é falar, a gente já tem um monte de usuário, um monte de gente interessada em investimento, é mais fácil a gente vender aqui em casa o nosso próprio investimento para o nosso próprio usuário. Mas isso é um abandono da tese anterior, que a gente vai ser uma plataforma de investimento só de informação, dados quentes, redes sociais, integração entre rede social e dados e manipulação de dados para você enxergar e tal. Agora a gente vai vender produtos de investimento. Beleza, parece um ótimo negócio, só não é um negócio do IPO. E essa mudança é muito significativa, sendo que o IPO foi agora. Faz menos de 5 anos que isso aconteceu. Então, chama muita atenção que a turma está desistindo do plano inicial, né? Porque você tem uma empresa que se vendeu, né, como inovadora e que agora vai fazer o negócio mais velho do mercado financeiro. Isso é uma corretora, é verdade. Ela se vendeu como um marco, como algo revolucionário, como não só uma base de informação também, mas de contatos e de eventos e de experiência. Era a experiência do investir, né? É tipo Nespresso, você vai comprar um café e você vai comprar um Nespresso. Você compra a experiência de ficar lá na loja, tipo assim, experimentando todos os cafés. Usar aquela maquininha bonitinha. Usando a maquininha bonitinha, não sei o que, você compra a experiência. E é algo que dá pra ser vendido. E é algo que vale muito a pena ser vendido. E aí você pega e você tira a experiência e fala assim, não, a gente vai voltar a fazer o negócio mais velho do mundo. Daqui a pouco vai abrir cartão de crédito, sabe? Tipo... É uma tese que pode dar muito dinheiro, mas ela não é a tese do TC. Não era. Agora é. E é muito chamativo. É muito chamativo.
E não é que tá errado, mas assim, você quer ser a maior corretora do Brasil. Você falou, né? Competir com a XP, competir com o BTG. Você vai ter que montar toda uma operação para isso. A empresa ela não deu lucro ainda, né? Não. A empresa não deu lucro ainda. Você vai ter que montar uma operação completamente diferente da operação que você fazia. Se você vai fazer isso e você não deu lucro, você vai ter que cortar coisas. Então você vai cortar o quê? As coisas velhas. Então você vai cortar todo o quesito inovador que tinha no processo. Porque eles não, com o mesmo capital que eles têm, para montar uma corretora não é algo barato. Não é algo que você pode fazer. Eles compraram uma corretora, mas estão naquela coisa de aprovação e tal. Mas eles compraram uma corretora e eles querem ser a maior corretora. Exato. Não é que eles querem oferecer, não. A gente estava vendendo esses leads e agora a gente quer montar uma equipe interna que a gente vai crescendo devagarzinho. A gente quer ser a maior corretora do Brasil. Então, são outros 500. Você tem que escolher para onde seu dinheiro vai. E eles escolheram colocar no modelo tradicional. É uma escolha ruim? Quem sabe? Quem sou eu para julgar, né? Exato, não sabemos. E parece uma escolha boa, parece uma escolha financeiramente boa. Mas ela deixa de lado, ela joga de lado o investidor que acreditou na tese do IPO. Então, acho que esse é o ponto principal, que é você abandonar o investidor que entrou na tese do IPO. O investidor que acreditou na empresa, acreditou naquele plano que foi apresentado, acreditou que tudo aquilo era factível, você muda de um ano para o outro. Você fala, agora meu plano não é mais A, é B, é outra coisa completamente diferente. Agora o proprietário, o dono, o fundador não quer mais participar da empresa, ele vai embora com 60 milhões na mão e vai mudar de mãos e vai fazer o que quiser. Isso é muito perigoso se a gente quer atrair um mercado. De 2017 para cá, a gente tinha 500 mil pessoas na Bolsa, hoje tem 5 milhões de pessoas na Bolsa. Ainda é pouco para os 220 milhões de pessoas do Brasil. E se a gente quer deixar esse mercado atraente, se a gente quer deixar esse mercado saudável, é muito perigoso esse caminho de abandonar as teses e de apontar caminhos cada hora de um jeito para você perder esse investidor e ele parar de confiar, vira só especulação, só especulação. Eu compro um papel porque eu acho que vai subir, eu compro papel, eu vendo papel porque eu acho que vai cair. Não tem mais nada a ver com a ideia da empresa. E o investidor do buy and hold, né, que a gente fala que é um investidor de verdade, que compra para acompanhar aquela empresa, ele precisa ser bem tratado, ele precisa entender o que ele está fazendo com o dinheiro. E eu, investidor que acreditei na tese da empresa, comprei a ação, me vejo 2, 3, 4 anos depois preso numa ação que eu tenho 75% de perdas, não consigo sair daquilo, a tese que eu investi nem é mais a da empresa, o comando nem é mais o mesmo, tipo, quem são essas pessoas, o que essa empresa está fazendo, uma coisa completamente diferente, e eu sigo preso aqui, porque quem é que realiza 75% de perda? É difícil, cara. Não, é muito preocupante. Eu sei lá, fico preocupado com o próximo investidor que vai entrar, sabe? Vai virar um cassino, a gente vai deixar a bolsa virar uma coisa só para especulação, ou isso é um problema que não é só a gente que está vendo, né? As pessoas estão efetivamente se preocupando com isso. Porque seria bom ter uma atenção a mais para evitar que a bolsa vire um espaço de especuladores que vão controlar o caminho do dinheiro. A gente está cobrindo tudo isso no monitordomercado.com.br. Siga a gente no Instagram, no Twitter e no TikTok. E no terra.com.br/economia. Muito obrigada. Obrigado, gente.